Tudo tem um início, mas nem sempre esse início é bom, e o nosso Shumatsu no Valkyrie não é diferente. Pois no começo de sua história, o round 1 entre Thor e Lubu é um tanto quanto polêmico na comunidade, para dizer o mínimo. Na realidade, ela é considerada quase que unanimamente a pior luta do Ragnarok. Mas por que ela tem essa má fama? E será que essa má fama tá certa? É o que veremos hoje na análise do round 1 de Thor vs Lubu aqui no canal. Como sempre, esta análise será dividida em 3 estágios: a arte, a narrativa e os personagens. Os 3 pilares essenciais para uma história que eu costumo analisar aqui no canal. Para você fortalecer o trabalho aqui do Shake, deixa o seu like e hype o vídeo, beleza? Conto com você para ajudar o canal a crescer, então sem mais demoras, vamos analisar essa rodada, começando com a arte. Como eu falei no vídeo, esse é um começo de tudo, e dá para notar pela diferença do traço que a gente tem hoje. A comparação visualmente é muito contrastante. Hoje em dia o traço é muito mais refinado e preciso, o que não necessariamente significa que é melhor, apesar de que sim, eu acredito que seja o caso. Não entenda errado, o Shumatsu no início já tem uma arte belíssima, tem algumas páginas únicas ou double spreads bem interessantes, e até a composição de página do mangá chama muita atenção por conseguir fazer páginas com bastante quadros diferentes sem perder os elementos em tela. Porém, algumas vezes as proporções do mangá acabam se perdendo um pouco. Um exemplo é logo no capítulo 1 do mangá, onde o Thor se encontra com a Brunhilde e a Gol, e temos esse quadro aí com o Thor tendo 7 vezes a altura da Gol. Claro, eu entendo que isso foi colocado aí pra gerar impacto e temoridade pro Thor como uma ameaça absurda ali, né? Mas hoje certamente o mangá faria isso de uma maneira diferente, seja aplicando uma angulação de frente no quadro, né? De baixo pra cima, né? Pra poder demonstrar ali o quão grande é o Thor, ou só ajustando a altura do próprio Thor pra ficar pelo menos proporcional à Gol, né? E não entenda errado, eu não acho esse quadro ou os outros com proporções diferenciadas algo feio. Eu diria até que esse round 1, esse traço inicial do mangá, tem o seu charme especial que nenhum outro round tem. Um grande charme que esse round tem, por exemplo, é o uso do preto e branco nas páginas. Não que outros rounds não usem bem esse recurso, eles também usam, mas só o round 1 tem páginas como essa aqui do martelo de Thor, usando esse fundo preto super saturado com um branco em contraste total. Ou também a página de coleção do Geirud com a Devoradora dos Céus, onde as pinceladas do mangá realmente são bastante marcantes e dinâmicas, passam bastante ali a intenção do poder que esses golpes estão carregando, né? Então assim, esse é um diferencial que essa rodada tem no quesito de arte que nenhuma outra em Shumatsu no Valkyrie tem. Outro diferencial que ela tem, e honestamente essa eu sinto bastante falta atualmente, é a brutalidade dessa luta. Shumatsu, como alguns sabem, é um seinen, ou seja, uma obra voltada para um público ali mais adulto, né, jovem adulto, e por isso é normal ter essas cenas mais brutais, tanto no sentido de ferimentos, sangramento, né, quanto de temas mais pesados, mais filosóficos às vezes, dependendo da obra, claro, né. E no caso do round 1, a gente tem muito dessa veia seinen que se perdeu com o tempo em Shumatsu. Um exemplo logo no capítulo 1 é com o Incubus, que vai lá pra literalmente assediar a Brunhilde e morre com uma martelada do Thor espirrando as tripas dele pra fora. Isso é uma cena que eu honestamente não consigo ver acontecendo no mangá hoje em dia. Outro exemplo, já durante a luta do Lubu e do Thor, é os ferimentos deles, especialmente o do Lubu. Cara, ele tem as pernas quebradas e tem uma fratura exposta que a gente vê. A gente chega a ver a fratura exposta do Lubu. Esse ferimento dele é provavelmente o ferimento mais brutal que já teve no mangá e todo o Ragnarok inteiro. E honestamente, eu só consigo lembrar de talvez o braço do Kim arrancado, né, com a gente vendo ali a carne dele exposta, como sendo um único comparativo de realmente, né, ter esse teor de brutalidade visual nos capítulos mais recentes de Shumatsu, né, tendo esse impacto e esse choque visual, coisa que eu sinto muita falta em Shumatsu, porque não só é um mangá seinen, como também é um mangá de torneio de batalhas até a morte, com personagens brutais, especialmente o Thor e o Lubu mesmo, que são dois berserkers brutais e absurdos. Então esse é um grande ponto artístico dessa rodada que basicamente só ela tem. Outro ponto que essa rodada tem que são muito bons é a virada das páginas. Isso é algo que o mangá
mangá de Shumatsu no geral é ótimo, mas no round 1 aqui tem bons momentos disso, especialmente os golpes do Thor, dos quais vou falar mais à frente no ponto de narrativa também, mas a construção artística desses golpes é muito boa, você vira a página e dá pra sentir o impacto do martelo de Thor, e no Geirud dele, a direção da leitura da página te guia a seguir a trajetória que o Mjolnir segue e o fluxo de movimento que o Thor faz. Então já no round 1 a gente vê uma das grandes qualidades de Shumatsu, que é a arte, e eu diria que especialmente esse é o melhor ponto do round 1. Mas uma boa luta não é feita só de arte, existem outros fatores que influenciam a sua qualidade, e esse outro fator é ela, a narrativa. No vídeo de hoje temos um ponto importantíssimo para se falar no aspecto de narrativa, pois hoje a análise engloba simplesmente o começo de Shumatsu no Valkyrie, não só a primeira luta, mas o primeiro capítulo, as primeiras páginas. Isso é essencial pro mangá, as primeiras páginas e o primeiro capítulo são importantíssimos para manter e cativar o leitor na obra, vender para ele a ideia de continuar lendo e comprando o mangá. E Shumatsu começa muito bem, pois ele aposta tudo na proposta do mangá, um torneio de deuses de mitologias contra humanos lendários. Às vezes a gente que é muito fã da obra não acaba reparando nisso, mas se tu for ver de fora, a sinopse de Shumatsu é simplesmente muito atrativa. É um torneio de deuses das mais diversas mitologias e religiões enfrentando humanos famosos ou desconhecidos que marcaram a nossa raça em uma batalha para decidir o destino da humanidade. É um potencial para se explorar personagens, figuras históricas e identidades culturais coletivas gigantesca e extremamente criativa. E Shumatsu já começa jogando no meio desse grande caldeirão criativo ao guiar a gente pela visão da Brunilde ao Conselho dos Deuses, onde vemos já diversos deuses com designs e apresentações intrigantes. É inevitável você não ficar no mínimo surpreso com a Afrodite, com o Odin, com os Zeus. Você pode até não gostar de, por exemplo, como a Afrodite de Shumatsu retratada, mas dizer que ela não gera alguma emoção em você é uma mentira total. O começo do mangá te incita a coisas novas, te incita a querer ver mais desse lado criativo que só Shumatsu tem com essa sinopse. Ainda mais pois somos introduzidos a esses deuses enquanto o manga cria uma ótima construção do que causou o fim da humanidade. Essas são as primeiras páginas do mangá. Não é um meteoro ou uma invasão alienígena, mas os próprios deuses. E com isso adentramos juntos da Brunilde no Conselho Divino, já tendo o ponto de vista dela de toda essa situação. Isso é muito importante, pois não só já seta a Brunilde como protagonista, como também coloca nós leitores como ali, no ponto de vista contrário dos deuses. Nós vemos a história pela visão da Brunilde, e com isso já adentramos e temos o contato inicial com os deuses de antagonizá-los como leitores, o que obviamente se intensifica com o Shiva sendo um deus inicialmente preguiçoso, a Afrodite sendo uma deusa presunçosa, os corvos do Odin sendo disruptivos e grosseiros, e os Zeus sendo bem os Zeus, Mas por ser o começo de tudo, nem tudo nesses 6 capítulos iniciais de Shumatsu são, digamos, certinhos em relação ao que a gente teve no futuro. Um ótimo exemplo disso é com o Lubu, que vemos chegar na arena amarrado por fitas, e depois na plateia vemos o Chengong, o seu general, dizendo que fazia tempo que ele não via a forma do Lubu lutando, dando a entender que o Lubu meio que saiu materializado daquelas fitas, como se os humanos se materializassem para lutar, não que eles já estavam no Valhalla desde a morte deles em Midir, mas isso é coisa boba e bem normal que a história vai se modificando e realocando esses conceitos com o tempo. Outro ponto importantíssimo é a lista do Ragnarok. Já vi ser objeto de discussão se essa lista do Ragnarok ser colocada durante a luta foi uma decisão boa ou não. Afinal, ela corta um momento importante do mangá, que é o despertar do Mjolnir do Thor. Mas sim, pra mim essa é uma ótima decisão. Isso porque a lista ela não corta necessariamente a luta, ela finaliza um capítulo, e mais especificamente ela finaliza o volume 1. Sim, a última cena do volume 1 de Shumatsu é da Brunilde recebendo a notificação da lista do Ragnarok com todos os seus participantes, o que obviamente serve para o leitor ficar empolgado lendo os diversos nomes e pensando em continuar comprando os volumes e lendo na expectativa de ver o que vai acontecer. Lembrem-se, hoje a gente sabe basicamente todos os participantes, mas na época que essa luta lançou, nomes como Qin Shi Huang, Buda, Nikola, Tesla, Anubis, eles eram só isso, eles eram nomes no papel.
papel que davam ao leitor o direito de fantasiar sobre como eles pareceriam, como e com quem eles lutariam. E aí que nasce a grande chave de Shumatsu, que é o suscitar, né, da expectativa do leitor. Quem que vai lutar? Contra quem que esse cara vai lutar? Como que esse cara vai ser e que habilidades ele vai ter? Isso tudo, todo esse sentimento, né, de expectativa que você fica reverberando durante vários meses é essencial para um fã de Shumatsu ter. E tudo isso nasceu aqui, no round 1. Mas tudo que eu tô falando é elogios de, digamos, né, coisas fora da luta de Thor e Lubu. Claro, né, tão contidas nesses 6 capítulos de análise, mas não são a luta em si. E a luta, né, como é que fica a luta de Thor versus Lubu? Bom, é um tanto quanto difícil resolver essa pergunta, mas vamos aos poucos. Como eu falei no ponto de arte, os golpes do Thor são muito bem construídos, não só em arte como na própria construção da expectativa deles. O martelo de Thor tem toda a construção do flashback do Deus do Trovão, culminando ali numa cena de impacto após toda a preparação da Brunilde dizendo para não desviar o olhar, que aquele momento seria histórico na história de deuses e homens. E aí vemos pouco a pouco a poeira descendo, o Mjolnir sendo defletido e ao virar a página o peito do Thor rasgado por um Lubu, uma ótima construção para um dos momentos mais marcantes do combate ou até do mangá inteiro. E outro momento é no Geirud, onde após o martelo despertar, temos ali um pequeno período de trocação com o Thor lançando o martelo, o Lubu desviando, o martelo voltando, o Lubu desviando, atacando, mas o Thor pegando o martelo e desferindo o golpe em cima do Lubu. Esses dois são ótimos momentos e dois momentos de virada de chave na luta, por isso que eu tô falando deles aqui na análise. O problema é que eles meio que são os únicos, e aí que vem a grande questão dessa luta, ela não tem tanta luta quanto ela deveria ter. Quando os dois combatentes entram no final do capítulo 1, vamos pro capítulo 2 que tem um começo de combate normal, né, com ambos trocando golpes rápidos, mas logo depois de 3 golpes, já temos o flashback do Thor para ali, né, dar a apresentação do golpe dele. Até aí, mesmo o flashback do Thor cortando o começo da luta, ela pelo menos tem o mérito do impacto do golpe do Thor, do martelo de Thor, que como eu falei, é bem executado. Mas depois disso, dessa cena épica, né, do Lubu cortando o Thor, temos o capítulo 3, começando na crescente, né, com os dois ali super empolgados pra continuar a luta, se chamando ali de rivais basicamente. E novamente esse momento é interrompido com um flashback, e dessa vez com um do Lubu, que só tem a função de mostrar a sua solidão, cortando totalmente o momento que era pra ser o combate entre os dois ali, né, que vem ali da crescente daquele grande momento. Mas depois do flashback do Lubu, certamente a gente vai ter luta, né? Bom, não, a gente não vai ter, pois depois do flashback do Lubu, temos que apresentar as Valkyrias, o conceito de tesouro sagrado, a Volund, e aí sim a gente volta pra luta, mas não pra ver propriamente o combate entre Lubu e Thor, e sim pra ver a arma do Lubu em ação e ela quebrando a luva defensiva do Thor. E que inclusive tem uma péssima construção. Se toda a cena do martelo de Thor tem uma ótima construção, então o momento que a luva dele é destruída é totalmente o contrário. Caso não lembrem, o Thor, né, tem as Jangrenpyr, as luvas de ferro, que o mangá inicialmente diz serem uma proteção do Thor contra o calor escaldante do Mjolnir, sendo chamadas de proteção suprema. Só que a gente não vê essa proteção suprema em ação. A ideia da Jangrenpyr serem destruídas é para gerar no leitor o sentimento de felicidade ao ver o Lubu destruindo uma arma que seria um problemão para ele. Mas essa arma não é devidamente colocada como um problemão pro Lubu, porque ela não faz nada na luta. O Lubu a destrói exatamente 7 páginas depois delas serem introduzidas, sem defenderem sequer um ataque ou serem de fato um perigo real pro personagem do Lubu. Ou seja, o Lubu tirou uma vantagem do Thor? Tirou, mas uma artificial, uma vantagem criada pelo roteiro de uma maneira tão deliberadamente porca que a gente não consegue sentir ela sendo de fato uma vantagem pro Lubu e uma desvantagem pro Thor. E claro, faz com que nós leitores não tenhamos o sentimento e a emoção corretos, né, ou amplificados para dizer o mínimo, né, nessa cena do Lubu destruindo as luvas do Thor. E não é só a Jangrenpyr, outra coisa bastante mal construída do combate vem logo depois disso, após Lubu ter as suas pernas quebradas, né, que é o ódio rubro, a sua égua, né, que entra na arena para ser montada pelo Lubu. Após ter as pernas quebradas, o Lubu tem que achar uma forma de continuar lutando, obviamente, né? E a forma que o mangá encontra é com o seu fiel cavalo entrando na arena para ajudá-lo. Não é necessariamente uma decisão ruim, o problema é que o mangá está fazendo aí uma aposta emocional. Ela constrói todo tão épico ali, né, na chegada do ódio rubro, que ela é uma parte da alma do Lubu, que o Lubu é o homem mais correto para montar o ódio rubro, mas nós leitores não vimos quase nada do ódio rubro ou da relação dele com o Lubu. Então pra gente se emocionar com isso é muito
muito difícil, e é por isso que eu tô chamando isso de uma aposta emocional. Ao invés do mangá criar uma relação entre esses dois de alguma forma, né, ou só não colocar o cavalo na luta, né, ele fez essa aposta. Ele torce para que algum leitor veja isso e vá curtir isso, por, sei lá, conhecer o Lubu das Lendas dos Três Reinos, ou já ter alguma afeição por ele pelo ódio rubro de fora do mangá, né, ou então por curtir por algum motivo aleatório que tá totalmente fora do controle do autor. Qualquer que seja a opção, definitivamente não é boa escrita, e só seria na questão de Lubu versus Thor não ter combate, pois é mais um momento que interrompe ali a trocação entre eles. E esse é tanto o maior problema e o principal problema da luta, que o melhor capítulo de combate bruto entre os dois mesmos é o capítulo 5, o capítulo que o Thor lança o Geirud e tem ali uma dinâmica de combate maior entre eles. Realmente tem um ciclo de tentativa e erro, uma hora o Lubu toma vantagem, outra hora o Thor toma vantagem e assim vai. Não chega a ser algo que salva a luta, né, ali é apenas um pequeno vislumbre, uma trocação entre eles naquele momento ali da preparação do Geirud, mas pelo menos já é algo, é alguma coisa, é o único momento que realmente o mangá estrutura um ciclo de tentativa e erro para aplicar ali vantagens para o Lubu e para o Thor durante o combate. Mas se essa luta em si não salva esse round, quem sabe os personagens não acabam salvando. Vamos então analisar os personagens. Antes de falarmos de nossos berserkers sanguinários, vamos abordar rapidinho os personagens secundários dessa luta. Como falado no ponto de narrativa, o arco que estamos analisando hoje apresenta muito bem personagens que serão relevantes futuramente, como o Zeus, o Shiva ou o Odin, né, por exemplo. Quanto a personagens secundários que são ali um apoio dos lutadores, no caso o Changong, os líderes dos terrenos pro Lubu, ou o Forset pro Thor, eles cumprem o seu papel, né, o Changong tendo mais destaque que os outros pela sua participação no flashback, a sua relação com o Lubu, é claro, né, e os outros ali fazendo seu papel com diálogos pontuais que constroem cenas ou só dando aquele hype legal pros lutadores. Os únicos que eu acho que ficam sobrando é realmente esses líderes aí dos Três Reinos, né, que são contemporâneos do Lubu. Não que os comentários deles na luta sejam inúteis, até que agregam bastante, né, mas eles comem pelo menos umas 3 a 5 páginas do capítulo 2, por exemplo, né, que de novo acabam amplificando aquela parada, né, do problema da falta de luta. Essas páginas poderiam ser usadas para ter mais combate entre o Lubu e o Thor. Mas vamos focar nos dois principais lutadores, que é o Lubu Forrosen e o Thor, né. Acredito que já ficou bem claro até aqui o que eu acho desses dois personagens e como tudo que rodeia eles acrescenta ou deprime essa luta. No caso, Thor pra mim é um ponto forte, na medida do possível desse round, enquanto o Lubu é um ponto fraco. Falando assim, faz eles parecerem ser super diferentes, mas também não é bem assim. Como vocês bem sabem, a simbologia e a mensagem que essa luta quer passar é bem simples e direta. A força absoluta traz a solidão e a única coisa que pode extinguir essa solidão é um rival à altura. A mensagem dessa luta é a felicidade que o Lubu e Thor só podem encontrar duelando a sua existência um contra o outro como rivais verdadeiros. E ambos os personagens têm flashbacks e ações que reforçam isso. O flashback do Thor é bem fraco e não se aprofunda na psique solitária do Thor. Na realidade só temos 2 páginas dele realmente solitário e triste, o que é pouco para passar para nós leitores esse sentimento. Além disso, eu realmente não curto essa vibe de Attack on Titan que o flashback dele passa, com os titãs invadindo a muralha e quebrando ali e tal, e atacando as pessoas. Esse é o primeiro flashback que o leitor tem contato na obra, e ele é um flashback super parecido com uma obra muito popular, então dá uma vibe completa de ser uma cópia bem pouco criativa mesmo, que eu não acho tão legal pro começo do mangá. Mas pelo menos o flashback do Thor tem um ponto forte que eu já comentei, de preparar ali, né, o martelo de Thor, sendo esse golpe e o Geirud 2 trufas bem legais no personagem do Thor, 2 golpes bem executados e bem bonitos, além do seu design que eu também acho bastante impactante, bem criativo e muito marcante, talvez o mais marcante de Shumatsu, já que ele é o deus que a gente tem o contato inicial, né, no sentido de combate, e a apresentação dele também é muito boa no mangá, né, com ele salvando ali a Brunhilde. Já o Lubu, acho que ficou claro como pra mim ele fica um pouquinho abaixo do Thor, não no sentido de ideologias e motivações, afinal ele é quase que igual ao Thor nesse sentido, né, mas os aspectos que o rodeiam, né, a sua plateia, os personagens de apoio que são mal desenvolvidos, as suas técnicas que não tem tanto impacto quanto a do Thor, e as suas viradas no combate que são bem fraquinhas no geral, exceto a que vem depois do martelo de Thor. Agora, a grande vantagem nesse aspecto de personagens nessa luta é a relação do Lubu e do Thor, que apesar de serem simples, é bem interessante, e se você ler com atenção os detalhes, dá pra ver nuances bem legais desses dois em diversos momentos, como o Thor silenciosamente triste ao ver que o Lubu não poderia mais lutar com suas pernas quebradas, ou o Lubu voltando a ser uma criança feliz no final do combate, ou até mesmo o Thor voltando a ter a sua solidão cotidiana após a morte do Lubu. Todos esses
esses são detalhes pequenos que intensificam a relação desses dois. O problema da luta não é a relação deles, e sim os seus flashbacks, que não auxiliam pra gente se afeiçoar aos personagens unicamente. A gente não vê muito do drama deles e do pesar deles nesse aspecto de solidão. O lado bom é que essa relação e temática em si é simples e direta, não é nada muito complexo, o que é a pedida perfeita para a primeira luta, pois ela já tem muitos conceitos para se apresentar. Então uma relação simples e direta entre o Thor e o Lu Bu é uma pedida perfeita. Com isso eu acho que ficou bem claro todos os pontos positivos, todos os pontos negativos, enfim, tudo que eu acho dessa luta. Uma análise geral e completa que não sei vocês, mas eu acho que eu consegui explicar bastante do que eu acho desse começo de Shumatsu. Resumindo, Shumatsu no Valkyrie, ou Record of Ragnarok, tem diversos pontos fortes no seu início relacionado às suas propostas e conceitos originais e criativos, e outros pontos que até hoje são muito bons, como a construção de cenas de impacto ou a arte, com destaque especial para as particularidades únicas desse round artisticamente, como o uso do preto e branco e a brutalidade excessiva. Como pontos fracos principais temos o excesso de informações e conceitos que acabam atrapalhando drasticamente o ritmo do combate entre os dois personagens principais, e também o flashback desses dois personagens que acaba não ajudando o leitor a sentir os seus dramas, apesar da boa e desenvolvida relação entre eles. Enquanto eu tô falando, tá passando aí na tela a minha ordem de melhores capítulos abordados aqui no vídeo, né, do capítulo 1 até o capítulo 6, do melhor para o pior. E claro, não podemos esquecer também da nota dessa luta, que pra mim é seguro dizer que por tudo que eu comentei aqui no vídeo, vai ficar aqui num 6 de 10. Nem muito quente, nem muito frio. Um começo animador, mas que como luta acaba pecando bastante. Agora, Thor vs Lu Bu, apesar de não ser o início dos sonhos, fez ali o papel de cordeiro sacrificial e apresentou todos os conceitos básicos do mangá para que nas próximas lutas possamos aproveitar os seus pontos mais fortes sem nenhuma incomodação. E claro, a próxima luta, o round 2 entre Adão e Zeus, não pode ficar de fora de ser analisado aqui no canal. Mas se você quer essa luta analisada, deixa o seu like nesse vídeo aqui e compartilha com seus amigos para apoiar e começar essa jornada de análise de luta com o pé direito, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters do server do Discord, aos membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Nada, Arthur Luiz, Yomini, Imperador Celestial, Martin UD, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.